Olá pessoal, eu sou o professor Marco, sou professor de vocês de Sociologia e para quem não me conhece ainda, né, eu vou trabalhar com vocês essa disciplina de Sociologia, já fui professor de Filosofia também e a gente vai tentar intercalar essas duas disciplinas e também trazer elementos de outras disciplinas, né, para dentro dos nossos estudos. Então a gente vai buscar alguma coisa do direito também, a gente vai, vez por outra, utilizar a Constituição para a gente tentar ver como se dá de forma aplicada os conceitos sociológicos e filosóficos, né, no nosso mundo cotidiano, na nossa vida prática, na nossa vida em sociedade. E essa aula de hoje eu vou introduzir para vocês a disciplina, né, desde o seu surgimento até a contemporaneidade, certo? Através de pequenas pinceladas eu vou falar sobre todos os contextos históricos e vou também falar um pouquinho sobre alguns autores e é importante que vocês prestem atenção. Como essa aula está sendo gravada, vocês vão ter uma ferramenta a mais, né, que é essa plataforma digital, e vocês vão poder ficar assistindo essa aula de uma forma mais rápida, pode parar, pode voltar, pode utilizar os links aí para mandar questões para mim, e assim nós vamos seguir. Então, vamos lá, né? Primeiramente, o que é sociologia? A gente vive em sociedade, né? Todos nós, seres humanos. Alguém pode falar, ah, não, mas tem uma pessoa, tem um cara ali que ele se isolou da sociedade. É um caso isolado, não é? Segundo Aristóteles, filósofo grego da antiguidade, né, e por sinal um dos primeiros pensadores a tratar sobre assuntos que são sociológicos, que dizem respeito à matéria da sociologia, embora a disciplina ainda não existisse nesse contexto, né? Segundo Aristóteles, o homem é um ser social e um ser político por natureza. Então, é da natureza do ser humano viver em sociedade, né? E o convívio em sociedade, ele ocasiona diversos fenômenos, e são esses fenômenos que a gente vai estudar na disciplina de sociologia. E esses fenômenos que foi a ocupação também lá dos antigos gregos, ainda não existindo a sociologia enquanto disciplina, mas sim a filosofia, né? E a filosofia na Grécia Antiga, ela é diferente do que nós temos hoje, a filosofia como nós temos hoje é diferente da filosofia que era praticada na Grécia Antiga, porque a filosofia, naquele período histórico, ela contemplava todos os ramos do conhecimento. Então, ser um filósofo na Grécia Antiga significava dizer que você tinha conhecimento e poderia falar sobre os diversos temas, as diversas disciplinas, desde a biologia, a física, a química, não é? Então você tinha essa formação total, que é diferente da nossa formação moderna, especializada. Então hoje a nossa formação é especialista. Cada um sabe muito sobre um assunto determinado. É a divisão do conhecimento em vários ramos especificados de ciência. E com o grau que vai aumentando, né, você vai subindo para o mestrado, doutorado e vai especificando mais ainda, delimitando mais ainda essa área de conhecimento, esse objeto, certo? Então, já na Grécia Antiga, se pensava sobre as questões da sociedade, sobre os fenômenos sociais, assim chamados, né? Então, Platão, por exemplo, acreditava que as ideias determinavam a vida prática, a vida material.
Então existiam ideias pré-existentes, ideias universais, e essas ideias se manifestavam e se materializavam no mundo concreto, no mundo empírico, e davam origem às diversas formas de constituição social. A gente pegando apenas a nossa área de interesse aqui, que no caso é a sociologia. Né? E também podemos dizer que filosofia, por que não? Né? Já o Aristóteles ele ia num caminho inverso de Platão. O Aristóteles era materialista e acreditava que era a matéria que determinava as ideias, e não o contrário, como diz Platão. Né? É a partir das relações materiais que as ideias se desenvolvem. Um faz um caminho de baixo para cima e outro de cima para baixo, se é que vocês me entendem. Então, vejam só, já nesse período se discutiam essas questões que hoje fazem parte dos nossos estudos na sociologia. Então, desde que o ser humano passou a viver em sociedade, que a sociologia, né, mesmo que não tivesse esse nome, é uma ocupação, é uma preocupação, se torna uma preocupação do homem. Né? O homem tem essa necessidade de explicar a si mesmo e de explicar aos fenômenos que o cercam. Ok? Então, vamos prosseguir um pouco na história, né? E depois desse período clássico aí de Grécia e de Roma, né, que vocês devem conhecer muito bem pelas aulas de história, nós vamos chegar a um período que é denominado período das trevas, né? Que é a Idade Média. E a Idade Média ela tem essa terminologia de Idade das Trevas porque o conhecimento foi retirado da esfera social. Né? Então, nesse período, o conhecimento ficou concentrado na Igreja Católica, certo? Estamos falando do Ocidente, evidentemente. A gente não vai ter essa preocupação de discutir a questão oriental, pelo menos não nesse lapso que nós estamos tendo aqui, certo? Lapso temporal, que nós estamos fazendo essa linearidade até chegarmos ao surgimento da sociologia, certo? Vamos nos ocupar do Oriente em outro momento, mas agora não. Então, esse conhecimento ele ficava ali na igreja, retido. E a sociedade, as pessoas que compunham a sociedade, né, estavam alijados desse processo de conhecimento. Daí se chamar Idade das Trevas, pela ausência de acesso ao conhecimento. Tá? Então as pessoas elas não tinham acesso ao conhecimento e isso fez com que a humanidade passasse por um período basicamente inerte de desenvolvimento e de progresso do ponto de vista científico, certo? Então nós caminhamos e chegamos até o século XV, né? E esse período do século XV é marcado pelas grandes navegações, pelo mercantilismo, né? Pelas trocas comerciais, pelo colonialismo. Né? Então a Europa ela passa, através das grandes navegações, a ter um domínio sobre todo o globo terrestre. Então daí vão surgir as colônias nas Américas, na Ásia, na Oceania, na África. Né? Daí vão surgir diversos problemas, inclusive como a escravidão negra, né? A escravidão baseada no critério racial, porque na antiguidade nós tínhamos escravidão, mas ela não se baseava no critério racial. A escravidão antiga ela se baseava apenas no espólio de guerra. Então havia uma guerra e os vencidos se tornavam escravos dos vencedores.
Mas essa nova modalidade de escravidão que surge a partir desses movimentos de desenvolvimento e expansão mercantil e colonial, né, essa escravidão baseada numa ideologia que pauta uma raça como sendo inferior, isso aí é uma construção, né, da modernidade dos nossos tempos, do início do século XV para cá, e a gente vai estudar muito bem isso também. A gente vai estudar, né, a questão racial, né? A gente vai tentar entender o porquê desses preconceitos e vai entender daqui a pouquinho por que se ocupar disso é uma questão da sociologia e da filosofia, né? E a gente vai tentar entender também como isso reflete diretamente na nossa vida e como isso é um fato social que, quando a gente estiver vendo o Durkheim, a gente vai ver que esse é um pressuposto basilar, né, da disciplina da sociologia, da disciplina de sociologia, certo? Então, nesse período de expansão, nesse período colonial, mercantilista, surge também revoluções do ponto de vista social, cultural e político, né? E no século XVII surge um movimento chamado Iluminismo. E o Iluminismo, o que é? O Iluminismo é um movimento social, econômico, político e filosófico que vem justamente se contrapor à obscuridade, ao obscurantismo da Idade Média, da Idade das Trevas, que, como eu já disse para vocês, é um período onde o conhecimento esteve totalmente alijado das pessoas que compunham a sociedade, né? E ficava concentrado na igreja, no clero, certo? Então apenas uma casta, um grupo de pessoas detinham o conhecimento em detrimento do restante da sociedade, que não tinham acesso a conhecimento nenhum, né? Então daí esse movimento se propôs a se chamar de iluminismo, né? O movimento das luzes, né? Então o movimento iluminista é aquele movimento que traz a luz para acabar com as trevas da Idade Média, do obscurantismo, do anticientificismo, né? E do domínio da religião sobre o homem. Então, o iluminismo ele vem a se contrapor, também do ponto de vista político, ao absolutismo, ou seja, a ideia de um rei que manda absolutamente sobre todos os seus súditos. Então, é um movimento extremamente contestador de toda a realidade, né, social, econômica, política. E esse movimento ele vai ser responsável por diversas mudanças na sociedade ocidental, na sociedade europeia, e isso vai ter reflexos, evidentemente, nas colônias europeias, né? Ou seja, vai ter reflexo no mundo todo. E a principal transformação do movimento iluminista é exatamente a ideia de trazer de volta o resgatar, né, o conhecimento do período clássico de Grécia e de Roma. Não, trazer de volta a ciência para a ordem do dia. Então, um movimento que defende a ciência como emancipadora do homem. A ciência tem um papel de libertar o homem das amarras da escravidão da ignorância, né? Dos grilhões da ignorância. Então, daí, o primeiro ponto vai ser a ideia de um Estado constitucional, né, diferente do Estado anterior, pretérito, que é um Estado teocrático, ou seja, é um Estado
onde a religião determina as relações, né, e o Estado constitucional vai ser o contrário disso, certo? E a disseminação de universidades e, do ponto de vista econômico, a livre circulação de mercadorias e a livre circulação de conhecimentos. Daí um período que vão surgir diversas universidades por toda a Europa, a expansão da produção científica vai ser gigantesca e esse processo vai culminar em diversas e profundas transformações nessa sociedade, especialmente nos países centrais desse movimento, que são a Inglaterra, a França e, em último lugar, e um pouco mais atrás, a Alemanha. Tá? Mas principalmente em Inglaterra e na França esse movimento vai ser muito forte e muito transformador. E ao mesmo tempo que vai transformar de uma forma positiva, vai ter também, vão surgir diversos problemas, especialmente no que diz respeito às mudanças nas relações de produção, né? Porque se antes, no período medieval, nós tínhamos a produção baseada num sistema feudal, que vocês conhecem lá das aulas de história, onde se pauta naquele modelo de vassalagem, né? Então, e de estratificação social, então você nascia servo, morria servo, não podia haver uma transposição de uma classe para outra, de uma camada para outra da sociedade, né? E esses mecanismos eles vão todos se degenerar. E as relações de produção vão se dar de formas totalmente diferentes. Daí o surgimento das fábricas, das grandes indústrias e das grandes cidades, né? Como na antiguidade a, a humanidade estava voltada para os centros urbanos, para as polis, né? Lá na Grécia, em Roma, e depois, nesse período medieval, a sociedade se tornou agrária, camponesa, com poucas cidades. E agora esse processo vai culminar com a ebulição de cidades enormes, né? Grandes centros urbanos, burgos, grandes burgos, né? Onde as trocas intensas de conhecimento e de mercadoria vão florescer e, juntamente com isso, vão surgir diversos problemas, como fome, miséria, violência. E esses problemas sociais, eles vão estar no bojo ali da preocupação até então filosófica, que vai dar origem à disciplina da sociologia no século XIX com Emile Durkheim, certo? Então, antes de nós chegarmos e falarmos um pouco sobre Emile Durkheim, sobre Auguste Comte, né, é preciso explicar para vocês que, nesse período, nas universidades, diferentemente lá do período clássico que eu expliquei para vocês que o conhecimento era fechado, era total, né, o conhecimento do filósofo era total, diferentemente desse modelo grego, nesse momento da nossa história, né, nesse momento renascentista, no momento do iluminismo, vai haver uma especialização, como eu já disse a vocês, do conhecimento e uma divisão do conhecimento em vários ramos, em diversas disciplinas. E as disciplinas que estavam tendo mais notoriedade, até por conta dos avanços tecnológicos que elas propiciaram, eram as disciplinas das ciências da natureza, a física, a química, a biologia, tá? Então,
Essas ciências foram responsáveis por diversos progressos tecnológicos, como, por exemplo, o desenvolvimento da máquina a vapor, o desenvolvimento da eletricidade elétrica, enfim, a gente pode enumerar vários e vários produtos desse aprimoramento tecnológico que nos levou até os dias atuais com as nossas tecnologias mais recentes, como esta aqui, onde eu posso estar falando com vocês de forma remota, né? Através de aparelhos eletrônicos. Essa é a última revolução, que é da informática. Mas essas disciplinas tiveram um especial destaque no desenvolvimento das sociedades durante esse período. E por que eu estou falando das ciências naturais, né, se a nossa ocupação é com a ciência que é da sociedade, né? A sociologia é uma ciência que estuda os fenômenos sociais e não os fenômenos naturais. Então a física, a química e a biologia, dentre outras disciplinas, elas estudam os fenômenos naturais. Então a física vai dar uma explicação para, por exemplo, um raio, o que ocasiona um raio e quais são as consequências, né, desse fenômeno para o homem. A física, a meteorologia, por exemplo, vai prever as chuvas, as tempestades, né, para tentar diminuir os impactos nas sociedades humanas, nas nossas sociedades. E daí, né, a gente vai ver um pouquinho mais na frente como esses fenômenos naturais, né, eles acabam, as consequências desses fenômenos acabam se tornando fenômenos sociais, em decorrência da nossa organização social, da nossa constituição enquanto agrupamento humano, que acaba interferindo até mesmo nos fenômenos da natureza e levando a consequências sérias e negativas para a comunidade que sofre com esses fenômenos, certo? Mas eu estava falando da física, da química e da biologia, das ciências naturais, enfim, para explicar que a sociologia, antes de se chamar sociologia, se chamou física social, com um filósofo chamado Auguste Comte, um filósofo positivista, né? Que era um outro movimento filosófico, político, social do século XVII que caminhou até os nossos dias. Ainda tem gente aí que é positivista. Inclusive, a nossa bandeira, o lema da nossa bandeira lá, Ordem e Progresso, eu acho que vocês sabem muito bem disso, é um lema positivista. Então, o positivismo, ele tende, né, a querer trazer para a sociedade e para os estudos dos fenômenos sociais essa questão da ordem que está lá nos princípios basilares que fundamentam as ciências da natureza. Né? É da ordem ao caos. Então a gente vai perceber que as ciências da natureza, elas são ciências que estão pautadas, né, na demonstração. Então todo fato, para ser científico, ele tem que ser demonstrável através da experiência. Eu gosto de citar como exemplo uma experiência muito simples, que pode ser feita até como explicação numa aula de química mesmo, né? Que é o dos estados da água, né? Que a água pode se encontrar no seu estado sólido, líquido ou gasoso. E isso é uma coisa muito fácil de se comprovar. Que é outra coisa, fazer um parênteses aqui, é outra coisa muito importante para a gente entender,
né, que as ciências, né, sejam elas ciências humanas, sejam elas ciências naturais, elas se pautam no conhecimento que é comprovável e demonstrável, né? Então a gente tem que se livrar, e esse vai ser um exercício durante todo o nosso ano letivo, a gente vai tentar fazer esse exercício de se livrar do senso comum. Como vocês viram no livro de vocês aí, o senso comum, ele até te dá uma imagem do que é a realidade, do que é real, mas não te dá a abrangência para entender e ir além das aparências. Então, o conhecimento científico, como eu vinha dizendo, ele tem que ser demonstrável, como esse experimento que eu mencionei para vocês, da química, da água. Né? Se vocês colocarem uma água numa panela, ou numa panela, vocês colocam no fogo e vocês vão ver que ela vai deixar o seu estado líquido e vai passar para o seu estado gasoso, depois se condensa e volta para o líquido, não é isso? Quando a água fica ali na panela, a evaporação, ela evapora e fica na panela e fica gotejando depois. Então, só aí a gente já demonstra que a água possui o estado líquido e o gasoso. E se você colocar ela numa temperatura abaixo de, sei lá, tantos graus, você vai ver, vai perceber que a água ela passa para um estado sólido. Então, esse é o conhecimento científico, é aquele que eu posso demonstrar através da prática, da experiência. Não é só porque eu acho, não é? Eu acho que a água ela muda de estado, ela passa de um estado para o outro. Não, eu tenho que demonstrar isso através da experiência. E a partir do momento em que eu consigo demonstrar através da experiência os meus pressupostos, então esse conhecimento passa a ser um conhecimento científico. Então, a física social lá de Auguste Comte, que depois viria a ser sociologia, né, que ele chama de sociologia na sua compilação, vinha exatamente dessa ideia de trazer para as ciências humanas, para as ciências sociais, o método e o rigor científico das ciências da natureza. Daí o nome física social. Seria essa ciência responsável por entender os fenômenos que ocorrem na sociedade ou nas sociedades, né, de uma forma científica com os mesmos métodos das ciências naturais. Né? Então, esses métodos, o mecanicismo, inclusive, que vocês devem ver aí na aula de física, né? Um mecanicismo que explica o universo como um relógio, né? Tudo tem seu devido lugar e deve estar ajustado corretamente, e assim ele funciona precisamente. Então, tudo no nosso mundo deve ser explicado a partir dessa ótica mecanicista. E esse foi um período que influenciou toda a nossa produção científica, seja ela na área de humanas ou na área das ciências da natureza, durante séculos. Né? Hoje a gente está começando a quebrar com esse paradigma dessa teoria mecanicista e estamos vendo aí com as novas descobertas aí de partículas subatômicas. Olha, nós vamos nos ocupar de partículas subatômicas aqui, né? Por que também? Agora eu vou fazer mais um parênteses aqui. Por que a gente vai falar dessas coisas também? Porque assim, a sociologia ela é uma ciência mais fechada. A filosofia eu acho um pouco mais legal. Por quê? Porque a filosofia ela nos dá essa margem para discutirmos além do que é palpável, né? do que está dentro desse rigor. Por exemplo, a filosofia vai estudar a mitologia. A mitologia é objeto de estudo da filosofia, é interessantíssimo, eu acho fantástico, porque através dos mitos a gente consegue entender
né, e interpretar muito bem diversos fenômenos que ocorrem na nossa sociedade, né? A partir do momento em que a gente se livra do dogmatismo e do fanatismo, porque muitas vezes o mito e a mitologia está relacionado a um dogma, né? E o que é um dogma? O dogma é aquele conhecimento que não pode ser questionado, aquela verdade, entre aspas, absoluta, que não se questiona. E a ciência vai no caminho exatamente oposto. Tudo se questiona. O questionamento é o princípio filosófico por excelência e, consequentemente, é o princípio científico por excelência. O questionamento é o porquê. Né? Então, o filósofo, o cientista, ele está se perguntando a todo momento por quê. Por que a água se manifesta em diversos estados, sólido, líquido e gasoso? Por que nós nos dividimos entre sociedades diferentes? Por que o negro tem um espaço diferente na sociedade? Por que pessoas de uma classe A têm privilégios que na outra classe não têm? Né? Então, todos esses questionamentos, todas essas perguntas, todas essas interrogações é que nos levam a buscar as respostas e, consequentemente, é isso que faz a ciência caminhar. Então, em todo trabalho científico, né, para quem for adentrar para esse meio acadêmico, vocês vão descobrir que todo trabalho científico, todo projeto, ele tem suas hipóteses, ou seja, suas interrogações. Ou seja, você tem dúvida, olha, eu percebo que certa coisa parece acontecer em tal lugar, mas será que isso acontece mesmo? Né? Então, a gente vai tentar fazer isso também com vocês, né? Tentar desenvolver essa forma de pensar científica, tá? Para que vocês consigam desenvolver, não só na sua vida escolar, na sua vida acadêmica, na sua vida de estudos, mas na sua vida familiar, na sua vida profissional, essa forma crítica de enxergar o mundo, tá? Então, voltando aqui a Augusto Conte, né, essa foi a sua contribuição, né, de pensar uma ciência que estudasse os fenômenos sociais, né, os fenômenos que ocorrem nas sociedades, dentro das sociedades, através do rigor do método científico, especialmente do método das ciências humanas, daí ele chamar de física social e depois chamar de sociologia essa nossa disciplina, né? Que depois o Emile Durkheim vai escrever as regras do método sociológico e aí sim vai estar lançado os alicerces para a confirmação da sociologia enquanto disciplina, né? Da consolidação da sociologia como disciplina, tá? E aí a gente vai depois estudar com mais calma, com mais rigor, o Durkheim e ver que o objeto de estudo da sociologia, segundo Durkheim, é o fato social, né? E o fato social, ele vai ter três características básicas, que são a coercitividade, a generalidade e a exterioridade. Então, essas três características básicas é que vão definir se um fato é social ou não, tá? Aí a gente vai estudar com mais calma o que significa coercitividade, o que significa generalidade e o que significa exterioridade. E a gente vai tentar
ver através de alguns exemplos, de alguns fatos que ocorrem no nosso cotidiano, se eles se encaixam dentro desses parâmetros e podem ser estudados e podem ser compreendidos como fatos sociais, ou se não podem, se não são objetos da sociologia, né? Se elas não se encaixam dentro desse critério. E depois nós vamos ter o Max Weber, né? E o Max Weber, com a sua sociologia reflexiva, e vamos ter o Karl Marx, né? Karl Marx é o revolucionário, né? E é considerado um dos pais da sociologia. O Karl Marx ele é bem interessante, bem controverso, assim, né? Porque dentro do que eu falei para vocês aí da ideia do senso comum, né? Que a gente não vai seguir por esse caminho do senso comum, mas no senso comum, de um modo geral, aí está difundido nas nossas cabecinhas, né, no nosso pensar errôneo, né, que ele é perigoso, que o cara é perigoso, é revolucionário, e não pode ler os livros de Karl Marx. Tem isso, né? E a gente vai ter que ver depois também que essa ideia de. E a gente já falou, já mencionou aqui um pouco, né? Quando a gente falou de Idade das Trevas, a gente falou que é um período que é avesso ao conhecimento. E o interessante é que sempre nas histórias, na história das sociedades, né, essas trevas elas insistem e persistem em voltar ou em ficar, né, ou em se fortalecer. Então, há 100 anos atrás, 90 anos atrás, nós tivemos um fenômeno social chamado nazismo. E o nazismo que fez, né, dentre outras barbaridades, fechou universidades, escolas e queimou livros, né? Dentre os diversos livros queimados estavam lá os livros de Karl Marx, né? Dentre tantos outros autores que foram considerados subversivos pelo Reich. Então, a humanidade ela sempre está lutando contra esse inimigo que é o obscurantismo, que é essas trevas que persistem em existir dentro do ser humano, que é a aversão ao conhecimento, né? E, logicamente, a gente também vai estudar sobre o poder, o que significa o poder, como ele se estabelece, quais são os seus parâmetros, o que é governo, o que é Estado, o que é nação, né? E a gente vai ver e vai compreender, né? Também vai ver o que é ideologia, né? E a gente alienação, e a gente vai perceber que determinados grupos eles querem chegar ao poder e usam de artifícios como a alienação, como a ideologia para chegar ao poder, e quando chegam ao poder, né, através de mecanismos espúrios, muitas vezes, quando chegam ao poder, para não deixá-lo, vão tentar impor na sociedade o obscurantismo, né? Vão tentar acabar com a pluralidade de pensamentos. Então, a pluralidade de pensamentos representa uma ameaça para esses valores obscurantistas que tendem a trazer a humanidade para os tempos das trevas, né? E, obviamente, que esses grupos eles desprezam profundamente o conhecimento, desprezam profundamente a sociologia, a filosofia, a literatura, as artes de um modo geral e as ciências de um modo geral. E eu vou mandar para vocês aí, eu já coloquei em algumas turmas
uma figurinha simples, uma charge, né? E essa charge diz muito sobre o que a gente conversou até aqui, tá? Que é essa questão do obscurantismo, da alienação e dos poderes que se constituem e que são são opostos à ciência e à pluralidade de pensamentos e à pluralidade de expressão e à diversidade cultural, étnica e tudo isso, certo? Então eu espero que vocês aproveitem essa aula, tá bom? E a gente se encontra no vídeo 2, que eu vou preparar em seguida, para que vocês possam ir dando os seus passos aí nessa aventura, nessa jornada que é o pensar crítico, o pensar sociológico, o pensar filosófico. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau.